Porque se eu não obedeço a Cristo, o que adianta? Então, irmãos, hoje nós estamos, e eu creio, que nos finais dos dias, aonde mais do que nunca a gente precisa se atentar para essa ordem do Senhor. Fazer discípulos. Se o irmão não está muito firme, ele é necessário. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar e é importante que a gente esteja em vigilância. Caio falou aqui, você acha que hoje está ruim? Imagina o inferno, que vai ser muito pior e para toda a eternidade. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, integrando eles na igreja. Irmãos, quando a gente vem ao Evangelho e fala, não, eu recebo Jesus como Senhor, Salvador da minha vida, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Me batizar. O batismo é uma declaração pública da minha aceitação a Jesus Cristo. Aleluia. Além de eu estar ali praticando um simbolismo, que eu fui morto com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui morto com Cristo, sepultado nas águas, e quando eu me levanto das águas, é como Cristo ressuscitou. Eu saio eu que estava na morte, agora eu levanto para uma novidade, uma vida nova com Cristo. Um novo caminho, agora não segundo as minhas vontades, mas segundo a direção do Espírito Santo. Então, irmãos, aí começa a nossa caminhada. E a gente precisa ir crescendo na fé, para que a gente não esmoreça, para que a gente não se esfrie na fé, mas para que a gente esteja sempre fervoroso no Espírito, acreditando nessas promessas de por que foi louvado, foi falado. E justamente por isso, irmãos, eu li um versículo que fala lá de Noé. Porque hoje, cabe à igreja, então nós estamos aqui embaixo de uma ordem do Senhor. O Senhor nos incumbiu de fazer algo. É isso? É o que? Anunciar o Evangelho, fazer discípulos, falar de Jesus. Sim, temos que fazer isso. Jesus mandou. E Deus trouxe ao meu coração que quando fosse para Jesus voltar, a Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, assim seria a volta dos filhos do homem. Como eram as coisas nos dias de Noé? A Bíblia diz, irmãos, que o mundo estava no maligno, as pessoas estavam terrivelmente desviadas do caminho de Deus, mas Deus achou graça num homem chamado Noé. E ele chama Noé e falou assim: olha, Noé, eu vou acabar com tudo, meu filho, mas você vai preparar uma arca. Por quê? Porque eu achei que você achou que você é fiel, eu tenho visto que você é um homem justo. Agora ele chama Noé e fala para Noé: olha, faz a arca assim, assim e assim. E eu li só esse versículo, irmãos, porque 22 ele fala assim, e assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Deus ele falou para Noé, faz a arca, meu filho, porque você e sua família vão entrar na arca, eu vou acabar com tudo. E Noé, ele fez tudo como Deus falou. Assim como era nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus ele nos mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho, anunciar e fazer discípulos. Cabe a nós o que, olhando para essa palavra, irmãos? Fazer tudo como Deus nos ordenou. Por quê? Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está em obediência. Por quê? Porque assim como foi nos dias
Noé, que o dilúvio veio e acabou com toda a humanidade, assim também será no dia da vinda de Jesus Cristo. Ele vai arrebatar sua igreja e aqueles que ficarem estarão sobre a ilha. Isso vai acontecer. Mas eu entendi, irmãos, aqui, e se você começar a meditar nessa palavra, você vai ver que Noé ele ficou quanto tempo fazendo aquela arca? 120, 150 anos. Não foi da noite para o dia. Faz quanto tempo que a igreja está anunciando a volta de Jesus? Não é de hoje. Agora, se a gente pensar, irmãos, eu acho que todo dia Noé ia lá e pegava uma madeira, colocava, media, do jeito que Deus falou para ele, envolvia a sua família na construção. Ele convenceu ali, Deus falou com ele, mas ele convenceu sua esposa, os filhos e as esposas dos filhos a estarem ali construindo aquela arca, dia após dia. O mundo lá fora, irmãos, estava daquele jeito, tudo de perna pro ar. Mas Noé estava envolvido no quê? No plano que Deus havia falado para ele, na construção da arca. O povo cada dia mais corrompido, e Noé construindo a arca. Sabe o que parece? Parece que eu começo a olhar assim, será que Noé tirava um mês de folga? Vou tirar um mês de férias. Não, né? Acho que todo dia ele estava ali e construía um pouco. Meses, anos, décadas, e ele ali construía. E o mundo lá fora? Terrível. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais Noé ele se preocupava na construção da arca, mais ele se afastava do mundo e mais próximo da arca ele ficava. Você está entendendo aí? Quanto mais a gente se preocupa com as coisas de Deus, em cumprir aquilo que o Senhor ele nos ordenou, mais longe do mundo e mais próximo da igreja gloriosa que vai subir nos céus. Então, irmãos, Noé estava ali e ele envolvia a sua família. Coisa boa é isso, envolver a família. Você vê que estava aqui, ó, a Carol, a Beth e as duas filhas. Oh, glória. Aleluia. Está aqui a família, está aqui o pastor, a esposa e a filha. Está aqui o Caio, a Eva e os filhos. A toda a família. É importante a gente envolver a família, irmãos. Sabe por quê? Porque tem uma promessa que está sobre a nossa casa, viu? Tem uma promessa que não é só para eu. Deus quer que eu seja salvo, a salvação é individual, sim. Mas eu creio numa promessa que se eu crer, eu e minha casa serão salvos. Eu comecei primeiro, eu posso ser um canal de bênção na minha casa. Eu posso levar meu esposo, posso levar minha esposa, posso levar minha filha, eu posso levar os meus parentes. Por quê? Porque eu vou falar de Jesus. Eles vão ver a mudança na minha vida. Noé, é você, sua esposa, seus filhos, é toda a família. Tem um plano de Deus na nossa casa, irmãos. Acredite nisso. É hora da gente fazer o que o Senhor falou, anunciar o Evangelho, mas ter o coração com Deus, está na arca. Nós estamos no meio do mundo, mas o nosso coração precisa estar na arca. O mundo está aí fora, cada dia está pior, pastor. Tá, e vai ficar. Por quê, pastor? Porque Jesus falou, assim como era nos dias
melhor. Mas tem uma coisa: Noé não se deixou corromper pelo mundo, mas ele se apegou a fazer tudo que o Senhor, conforme tudo que o Senhor lhe tinha mandado. Como é que a gente vai guardar a fé, irmão, se a gente não anda em obediência àquilo que o Senhor fala? Por quê, Caio? Porque eu tenho uma coroa, está guardada, mas só vou receber naquele dia. Mas eu preciso chegar lá, preciso. Então eu preciso entender que o meu coração precisa estar nas coisas de Deus. Eu preciso estar envolvido. Quanto mais próximo das coisas de Deus, mais longe das coisas do mundo. Quanto mais próximo das coisas de Deus, mais penso para minha família. Quanto mais obediência eu tenho, mais eu colho os frutos daquela minha obediência. Irmão, nós temos um caminho ensinado pelo Senhor, através da palavra, que nos ensina a consertando as coisas de errado que a gente faz nessa vida. A prática da palavra nos faz caminhar num caminho de luz. É por isso que o salmista fala assim: olha, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Obediência nos traz mais para próximo do Senhor. Quer estar vigilante? Pastor, eu não sei. Como é que eu estou vigilante nesses dias? É quando eu estou em obediência ao Senhor. Quando eu procuro, pastor, mas tem coisa. É claro que a gente nunca é perfeito, cada dia a gente vai melhorando um pouquinho, mas tem uma coisa: o nosso coração precisa estar diante do Senhor, e naquilo que a gente ainda não está bem, fala: Senhor, me ajuda nisso, porque eu preciso melhorar. E se eu faço coisa errada, Senhor, me perdoe, muda a direção da minha caminhada, e agora ando no caminho certo. O salmista disse assim: olha, foi-me bom ser afligido, pois eu aprendi a tua palavra. A aflição, os momentos de dificuldade, irmãos, só são gratificantes na nossa vida se a gente aprende algo com aquilo. Isso é uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração. Muitas das vezes nós passamos, e Deus permite que a gente passe por situações complicadas, mas a gente tem que aprender algo com isso. Deus não permite à toa. As coisas não acontecem por acaso, mas é Deus tentando trabalhar na nossa vida. Ah, é, pastor? É. Por quê? Porque Ele anda sempre conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É nos momentos ruins também? Sim. Eu estarei convosco. É momento, irmãos, da gente entender que o discípulo, muito além daquilo de estar apenas no culto, em reverência ao Senhor, é ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não adianta eu na igreja ser uma coisa, mas fora ser outra. Não adianta diante dos irmãos agir de uma forma, enquanto longe, perto do pastor, glória a Deus, aleluia. Longe do pastor, misericórdia. Perto dos irmãos da igreja, ô irmão, paz do Senhor. Está longe dos irmãos, encontra aqueles amigos do fervo, também ferve junto, meu Deus. É hora da gente mudar. Senhor, quer que a gente mude? De obediência a Ele. É muito melhor servir o Senhor com um coração íntegro, viver na verdade, irmãos, não uma vida de engano.
acontecer se a gente vive uma vida de engano. Lá na frente a gente vai entender que a gente foi enganado.